A sombra de Auschwitz, um portal para o inferno. Este é um lugar onde a humanidade foi testada e falhou de maneira catastrófica. No coração da Europa, engolido pela névoa da história, jaz um nome que evoca o horror absoluto: Auschwitz. Este campo de concentração, localizado na Polónia ocupada pelos nazistas, tornou-se o epicentro de um dos capítulos mais sombrios da história humana. Mais do que um lugar, Auschwitz se tornou um símbolo da capacidade humana para o mal. Aqui, a crueldade foi institucionalizada e a dignidade humana foi sistematicamente destruída. Um lembrete brutal da fragilidade da civilização. As ruínas de Auschwitz são um testemunho silencioso das atrocidades cometidas, um lugar onde a memória do sofrimento persiste. Sob a sombra da indiferença, milhões foram sistematicamente aniquilados. Transportados como gado em vagões de trem, eles foram levados para um destino de dor e morte. As chaminés fumegantes de Auschwitz testemunharam o ápice da barbárie nazista. A fumaça que subia dessas chaminés era um lembrete constante da perda de vidas humanas. Homens, mulheres e crianças arrancados de suas casas foram jogados na máquina de extermínio nazista. Famílias foram separadas e a esperança foi substituída pelo desespero. Auschwitz se tornou um microcosmo de sofrimento, onde a esperança era esmagada sob a bota da ideologia genocida. As barracas de prisioneiros eram abarrotadas e as condições de vida eram desumanas. Esta é a história daqueles que pereceram e daqueles que sobreviveram ao inferno na Terra. Os sobreviventes carregam as cicatrizes físicas e emocionais de sua experiência, um testemunho vivo da resiliência humana. Uma jornada através dos portões de Auschwitz para confrontar o mal em sua forma mais pura. Cada passo dentro deste campo é um mergulho na escuridão da alma humana. Uma promessa solene de lembrar, para que a história nunca se repita. Os memoriais do Holocausto servem como um farol de alerta, um lembrete de que devemos permanecer vigilantes contra o ódio e a intolerância. Visitantes de todo o mundo vêm a Auschwitz para aprender, refletir e prestar homenagem. Guias turísticos dedicados compartilham histórias de coragem e resistência, mantendo viva a memória daqueles que sofreram. A documentação meticulosa do Holocausto é crucial para garantir que as futuras gerações compreendam a magnitude do que aconteceu. Livros, filmes e arquivos históricos desempenham um papel vital na preservação desta memória. A educação é a chave para prevenir futuras atrocidades. Jovens estudantes visitam Auschwitz e museus do Holocausto para aprender sobre os perigos do ódio desenfreado e a importância da empatia e da humanidade. Cerimônias de lembrança e testemunhos de sobreviventes são momentos poderosos de reflexão e compromisso. Eles nos lembram que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da humanidade pode brilhar. Enquanto o sol se põe sobre Auschwitz, flores deixadas em memoriais simbolizam a esperança de um futuro onde tais horrores nunca mais se repetirão. A memória de Auschwitz é um chamado à ação para todos nós. Anatomia do horror Auschwitz em 1916. Este é um dos capítulos mais sombrios da história humana, onde a crueldade e a desumanidade atingiram níveis inimagináveis. Auschwitz não era um campo único, mas um complexo de campos de concentração e extermínio. Este complexo era composto por 3 campos principais: Auschwitz I, Auschwitz II Birkenau e Auschwitz III Monowitz, cada um com um propósito específico dentro da máquina de morte nazista. Auschwitz I, estabelecido em 1940, serviu inicialmente para abrigar presos políticos poloneses. Este campo foi o primeiro a ser construído e rapidamente se tornou um centro de terror e opressão. Os prisioneiros eram submetidos a condições desumanas, trabalhos forçados e execuções sumárias. Auschwitz II, ou Birkenau, tornou-se o maior centro de extermínio, com suas câmaras de gás e crematórios funcionando dia e noite.
Este campo foi projetado especificamente para o extermínio em massa, com a capacidade de matar milhares de pessoas diariamente. As câmaras de gás eram disfarçadas como chuveiros para enganar as vítimas. Auschwitz III, conhecido como Monowitz, fornecia mão de obra escrava para a fábrica de produtos químicos IG Farben. Os prisioneiros eram forçados a trabalhar em condições extremamente perigosas e insalubres, muitas vezes até a morte. A produção de borracha sintética e outros materiais era vital para o esforço de guerra nazista. Juntos, esses campos formaram uma máquina de morte e exploração, movida pela ideologia nazista. A propaganda nazista desumanizava as vítimas, justificando a brutalidade e a violência extrema. A ideologia de superioridade racial e a necessidade de espaço vital alimentavam a máquina de extermínio. A organização meticulosa e a divisão de trabalho refletiam a frieza burocrática do regime nazista. Cada aspecto do campo era cuidadosamente planejado e executado, desde a chegada dos prisioneiros até a sua morte. A eficiência e a precisão com que o genocídio foi conduzido são um testemunho aterrorizante da capacidade humana para o mal. Trens lotados chegavam diariamente a Auschwitz-Birkenau, despejando sua carga humana em uma seleção brutal. As famílias eram separadas, com homens, mulheres e crianças sendo enviados para destinos diferentes. A maioria não sabia que estava sendo levada para a morte. Os considerados aptos ao trabalho eram enviados para trabalhos forçados. Esses prisioneiros enfrentavam jornadas extenuantes, alimentação insuficiente e brutalidade constante dos guardas. Muitos sucumbiam à exaustão, doenças ou eram executados sumariamente. Os demais, a maioria, eram encaminhados diretamente para as câmaras de gás, sob o pretexto de uma desinfecção. As vítimas eram levadas a acreditar que estavam indo tomar um banho, mas em vez disso, eram expostas ao gás Zyklon B, que causava uma morte agonizante. A infraestrutura de Auschwitz, com suas linhas férreas, barracões e crematórios, foi projetada para o extermínio em massa. Cada detalhe, desde a construção dos trilhos até a disposição dos barracões, foi pensado para maximizar a eficiência do genocídio. Uma fábrica da morte, onde a vida humana era reduzida a cinzas. As cinzas dos corpos cremados eram frequentemente usadas como fertilizante ou simplesmente descartadas, um símbolo macabro da desvalorização total da vida humana sob o regime nazista. Auschwitz permanece como um lembrete sombrio do que a humanidade é capaz quando o ódio e a intolerância são permitidos a florescer. Existência desumanizada, rotina e sofrimento em Auschwitz. A vida em Auschwitz era uma luta diária pela sobrevivência. Cada dia trazia novos desafios e sofrimentos inimagináveis, onde a esperança era um luxo que poucos podiam se permitir. A cada amanhecer, os prisioneiros eram arrancados de seus sonhos por gritos estridentes e golpes de cacetetes. O despertar era brutal, um lembrete constante da realidade cruel que os aguardava. Os guardas, com suas expressões impiedosas, não mostravam misericórdia. Contados e humilhados, eles enfrentavam uma rotina brutal de fome, trabalho exaustivo e violência arbitrária. A contagem era um ritual diário, onde qualquer erro podia resultar em punições severas. A humilhação era uma ferramenta de controlo destinada a quebrar o espírito dos prisioneiros. A comida escassa, muitas vezes apenas um pedaço de pão mofado e uma sopa rala, mal mantinha a vida. A fome era uma companheira constante, corroendo a força e a vontade de viver. As filas para a distribuição de alimentos eram longas e desesperadoras, com prisioneiros lutando por cada migalha. O trabalho forçado, realizado em condições desumanas, esgotava os prisioneiros física e mentalmente. As tarefas eram extenuantes, muitas vezes além das capacidades humanas, e realizadas sob a vigilância constante dos guardas. Qualquer sinal de fraqueza podia ser fatal. A constante ameaça de espancamentos, tortura e morte permeava cada momento de suas vidas. Os guardas usavam a violência como uma forma de controle, mantendo os prisioneiros em um estado constante de medo.
A tortura era uma realidade diária, com prisioneiros sendo brutalizados por qualquer motivo ou sem motivo algum. As doenças, como tifo e disenteria, se espalhavam como fogo no acampamento superlotado, ceifando milhares de vidas. A falta de higiene e as condições insalubres contribuíam para a rápida disseminação de enfermidades. Os prisioneiros doentes eram muitas vezes deixados para morrer sem qualquer tipo de tratamento médico adequado. A dignidade humana era sistematicamente despojada. Os prisioneiros eram forçados a se despir de suas roupas e pertences, um processo que simbolizava a perda de sua identidade e humanidade. Cada objeto pessoal confiscado era um pedaço de sua vida anterior que lhes era arrancado. Os prisioneiros eram raspados, tatuados com números e despojados de seus nomes e identidades. A tatuagem era um símbolo de sua nova existência como meros números, uma marca indelével de sua desumanização. Sem nomes, eles se tornavam anônimos, perdendo qualquer traço de individualidade. Reduzidos a números, eles se tornavam objetos descartáveis aos olhos dos nazistas. A desumanização era completa, transformando seres humanos em estatísticas frias e impessoais. Cada número representava uma vida, uma história, uma pessoa que foi sistematicamente apagada. A desumanização era parte integral do sistema de Auschwitz, projetada para subjugar e aniquilar qualquer vestígio de esperança. O ambiente era de desespero e resignação, onde a luta pela sobrevivência era constante e a esperança era uma chama frágil, facilmente extinta pela brutalidade do regime nazista. Cada dia em Auschwitz era um testemunho da crueldade humana e da resistência do espírito humano diante da adversidade extrema.